Obrigado, senhora presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Em primeiro lugar, eu queria comemorar que pela primeira vez eu consegui ser mais rápido do que o nobre vereador César Maia e pedir primeiro para fazer o uso da palavra franqueada. Mas eu prometo que eu não vou gastar muito tempo, ainda vai ter bastante tempo para o senhor fazer a sua falação. Não, eu me inscrevi primeiro para dialogar com a fala do nosso colega vereador Zanata, no sentido de que eu não, em momento nenhum, achei que as pessoas tivessem ingressado no sistema penal sem o documento legal que estabelecia, né, a prisão das pessoas. O que eu estava questionando é como esse documento foi produzido, porque foi muito grave o que aconteceu aqui na semana passada. A gente tem uma ação em que a Polícia Militar, né, aleatoriamente pega 200 cidadãos, mais de 200 pessoas, né, cerca as pessoas que estavam sentadas na praça, inclusive jornalistas, pesquisadores, como ficou demonstrado depois, quando foi se verificar quais são essas pessoas. Aí leva 200 pessoas para a delegacia. E na delegacia, desculpa, não tem outro termo, os policiais militares e os delegados de polícia fraudaram, criaram documentos falsos, falsificaram flagrantes. Como é que as pessoas que estavam sentadas na Cinelândia podem ter sido acusadas de formação de quadrilha? Uma acusação tão falsa que a justiça está mandando soltar todo mundo. Eu acho que os delegados tinham que ser exonerados. A minha posição é essa. Para mim, um policial militar que leva um cidadão sem que ele esteja praticando nenhum ato de violência para a delegacia, tem que ser exonerado. E um delegado de polícia que manda esse cidadão para o presídio, sem que haja nenhuma prova de que ele tem que ser preso, tem que ser exonerado também. A gente não pode permitir que a nossa polícia haja acima da Constituição, que a nossa polícia haja como uma polícia política de uma ditadura. Foi assim que ela agiu, porque o objetivo da ação da polícia não foi punir eventuais excessos. O objetivo da ação da polícia foi aterrorizar a população, dizer para a população do Rio de Janeiro o seguinte: não vá para a manifestação, porque se você for para a manifestação, você pode estar sentado na escadaria da Câmara de Vereadores e logo depois ser trancafiado num presídio. Esse é o objetivo. Isso está muito longe de ser o objetivo de uma polícia, de um Estado democrático. A polícia militar e a polícia civil do Rio de Janeiro estão agindo como duas forças policiais de uma ditadura. Prender o cidadão sem que o delito dele ou esteja comprovado pelo ato em flagrante, ou esteja comprovado por uma investigação policial. As pessoas que estavam sentadas na escadaria da Câmara Municipal não estavam numa atitude flagrantemente de violência, e nem a sua prisão foi determinada por uma investigação policial. Então esses policiais agiram como criminosos. Quem age desrespeitando o Estado de Direito age como criminoso. Quem deveria ter ido para o presídio foram os PMs que levaram as pessoas para a delegacia, os delegados que enviaram as pessoas para o presídio. Essas é que deveriam estar sendo punidas, e não os cidadãos que estavam participando de uma manifestação. É totalmente diferente você prender um cidadão que está com um coquetel molotov na mão, jogando na polícia, e você prender uma pessoa que está sentada numa escadaria. Completamente diferente. Foi um ato de um estado de exceção. E aí eu já aproveito para avisar os colegas que eu não voltei atrás da minha posição da semana anterior. Eu continuo em obstrução de todos os projetos da base do governo enquanto houver presos políticos no Rio de Janeiro. Continuam existindo 11 presos políticos na nossa cidade, fora os menores de idade, jovens que já estão uma semana na cadeia porque esse Estado decidiu rasgar a Constituição, porque a nossa polícia resolveu agir de uma forma criminosa, de uma forma ditatorial. E aí, só para encerrar,
eu gostaria de chamar a atenção a um outro debate que eu quero desenvolver melhor em outras oportunidades, em outros espaços também, mas o senhor, vereador Zanata, fez uma explanação muito importante sobre as ainda persistentes, péssimas condições nos nossos presídios, nos presídios do nosso país. E aí, eu acho que nós precisamos discutir qual é a eficácia de um Código Penal e de um sistema prisional como o nosso. Hoje nós temos presídios abarrotados, uma das maiores populações carcerárias do mundo é a população carcerária brasileira, e a grande maioria das pessoas que estão presas não cometeram crime violento, não estão presas por assassinato, não estão presas por estupro, não estão presas por roubo seguido de morte. Estão presas ou por tráfico de drogas, ou porque venderam alguma coisa para alguém que queria comprar, ou seja, um crime sem vítima, ou então por crimes contra o patrimônio. Eu acho que nós precisamos debater seriamente no Brasil uma profunda reforma no Código Penal que tenha como objetivo não prender mais, não prender o cidadão mais novo, a partir de 16 anos, mas prender quem merece ser preso, quem realmente precisa ser excluído do convívio social. E quem precisa ser excluído do convívio social são especialmente as pessoas violentas, as pessoas extremamente violentas. E essas não são presas no Brasil. Recentemente eu estava lendo jornais, mais uma pesquisa dizendo que no país a taxa de solução pela Polícia Civil dos crimes de homicídio é de 4%. 4% dos inquéritos de homicídio são concluídos no Brasil. A mesma reportagem dizia que no Rio de Janeiro, a Polícia Civil hoje só conclui 1,8% dos inquéritos de homicídio. Quer dizer, manda mais de 98%. 98,2% dos inquéritos de homicídio feitos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro vão para o arquivo. Vão para o arquivo. Não é? Então, os crimes que deveriam ser prioridades são totalmente desprezados pela nossa polícia, que está correndo atrás do tráfico de drogas e da proteção do patrimônio. É evidente que a sociedade tem que se preocupar com as drogas e tem que se preocupar com proteger os patrimônios. Mas essa cadeia está servindo para quê? Para a gente colocar um garoto, uma menina jovem, que foi preso praticando um furto, um roubo, e fazer com que em alguns anos de cadeia ele se transforme num criminoso pior. E eu acho que a única solução é a gente enfrentar a questão do excesso de punição do nosso Código Penal e restringir as penas de prisão aos crimes violentos. Eu acho que só deve pagar com a cadeia aquele cidadão que pratica violência contra outro cidadão. Os outros crimes, os crimes contra o patrimônio e etc., podem muito bem ser punidos com penas alternativas. Porque a gente ia parar de colocar na universidade do crime o iniciante no crime, ia concentrar as prisões com aqueles verdadeiramente violentos, podendo utilizar outras formas de punir aquele cidadão que não cometeu nenhum tipo de violência, que cometeu um crime, mas não foi violento. Isso é importante para que a gente possa efetivamente punir as pessoas, porque hoje simplesmente as pessoas que cometem os piores crimes ficam sem nenhum tipo de punição. Muito obrigado.